parábola bastante conhecida. Você que está nos visitando, você que está conosco há alguns domingos, nós estamos em uma série de mensagens, uma série temática. Nós estamos passeando pelas parábolas de Jesus, passeando pelas principais parábolas. Nós não vamos trabalhar todas exaustivamente, né? Mas nós vamos trabalhar a grande maioria das parábolas, de maneira que nós sejamos enriquecidos pelo método original de ensino de Jesus, a forma como Jesus usou originalmente para falar aos seus discípulos, para ensinar, foi, em sua grande maioria, o uso de parábolas. Jesus utilizava esse método de ensino, que consiste em contar uma história, fazer uma analogia, fazer uma história que utilize elementos do dia a dia, elementos do cotidiano, ou personagens típicos do cotidiano dos seus ouvintes originais, de maneira que os ouvintes conseguissem captar uma informação profunda, um ensinamento profundo, a partir de elementos do dia a dia, a partir de coisas do seu contexto diário. Nós já vimos algumas parábolas. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é profícuo nisso. Ele é um evangelho que a grande maioria das parábolas que são únicas estão apenas no livro de Lucas. Não é o caso dessa parábola em específica, mas outras tantas que nós já passamos, nós vimos ela sendo referenciada apenas no Evangelho de Lucas. E eu quero convidar você hoje a meditar comigo na parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro, ou a parábola do rico e do pobre, também é conhecida por essa forma. Quero convidar você a ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso 31. Se você tem Bíblia ou tem acesso a algum aplicativo de Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia. Se você não tem, você pode acompanhar na transmissão aqui em cima, tá? Aqui no telão, aqui em cima. O texto diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta dos dedos e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que mandes a família de meu pai, que o mandes a família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhes disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Senhor, fala conosco nessa noite, prepara nossos corações, atrai a nossa atenção, evita que a nossa atenção seja dividida com outras coisas nesse momento, acalma também o nosso intuito aqui, a nossa forma de lidar com as coisas dentro do culto, a fim de que possamos nos focar única e exclusivamente na Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse aos irmãos, o Evangelho de Lucas, e em outros momentos já comentei com os irmãos, o autor ele tem uma intenção literária. Ele escreve e escolhe a organização dos textos de acordo com uma intenção literária. Tanto é que, em alguns momentos, algumas passagens que são recorrentes nos 3 evangelhos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, aparecem, às vezes, em ordem diferente. Às vezes, uma parábola é contada um pouco antes, às vezes, uma parábola é contada um pouco depois. E Lucas, ele inicia o capítulo 12, por onde nós já passamos até, em um outro momento, ele inicia o capítulo 12 dizendo o seguinte:
Aglomeraram-se, porém, muitos milhares de pessoas a ponto de atropelarem uma às outras. Ele está aqui relatando esse momento ali em que Jesus Cristo alcança um estado de, basicamente, uma celebridade na sua região, né? Ele passa a ser um mestre, um rabi bastante conhecido, um pregador bastante conhecido em toda a região da Galileia, a ponto das pessoas se locomoverem de uma região para outra a fim de ouvir Jesus. Jesus está na região tal, então as pessoas seguiam para aquela região, como o texto mesmo diz, uma multidão, muitos milhares de pessoas se aglomeravam, se juntavam para tentar ouvir Jesus, para chegar próximo de Jesus. Diante dessa realidade, Jesus ele começa então, na narrativa de Lucas, ele inicia uma série de ensinamentos sobre alguns temas bem marcantes, bem importantes. Dessa forma, Jesus quer atingir o modo de vida de algumas figuras influentes que estavam margeando todo aquele processo. À medida que Jesus vai avançando no seu ministério, que ele vai cada vez alcançando mais e mais pessoas, o status quo religioso do seu tempo começa a ser atacado, começa a ser abalado, a ponto de as pessoas que lideravam ou que ocupavam essa posição de proeminência religiosas, os mestres da lei daquela época, começam a ficar incomodados, como nós já vimos até, inclusive, em outras parábolas, onde Jesus confronta e debate diretamente com um mestre da lei, como é o caso lá da parábola do bom samaritano, onde Jesus está ali debatendo especialmente, diretamente, com o mestre da lei. Então, Jesus começa a confrontar o modo de vida desses homens e ele começa a apresentar o modo de vida do reino, em contrapartida, em confronto com o modo de vida daqueles que são de fora do reino. E aí Jesus começa a apresentar como alguém do reino convive, como alguém do reino vive e como alguém do reino não vive. No verso 2 desse mesmo capítulo, lá do capítulo 12, ou melhor, do capítulo 16, o que nós estamos lendo aqui, Jesus Cristo, logo depois de ter contado essa parábola, ele vai dizer que os fariseus, que é basicamente esse grupo que ele está antagonizando o tempo todo, que está se mantendo em oposição a Jesus, antagonizando o ministério de Jesus, esse grupo chamado os fariseus, que é uma facção política religiosa do tempo de Jesus, ele é descrito por Jesus, ou melhor, descrito por Lucas, da seguinte forma. Ele diz, ou melhor, Jesus falando aos seus discípulos, diz sobre os fariseus o seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O modo de vida fora do reino, para Jesus, é um modo de vida do fingimento. É um modo de vida baseado em egoísmo, em vaidade, enquanto o modo de vida do reino é honestidade, altruísmo e humildade. Ele vai basicamente contar uma série de parábolas e uma série de ensinos fazendo esse confronto. O modo de vida fora do reino é um modo de vida fundamentado basicamente em avareza, em ganância, em egoísmo, em individualidade, em falta de amor pelo próximo, em falta de preocupação com o estado daquele que está próximo de você em necessidade, enquanto o modo de vida do reino, o modo de vida esperado do cidadão do reino é altruísmo, honestidade e humildade e amor ao próximo. A partir de então, Jesus então vai iniciar algumas parábolas. Eu vou aqui rapidamente resumi-las não, só enumerá-las, para que você entenda essa sequência lógica que Lucas vai montando no seu texto. Então ele começa lá no comecinho do capítulo 12, vai falar do rico insensato, por onde nós já passamos. Ele vai depois fazer uma série de ensinos sobre não se preocupar com as coisas materiais. O rico insensato é aquele que tinha celeiros abastados, celeiros muito cheios e ganhou a bênção de Deus de ter uma nova colheita mais farta ainda, e ele não tinha onde guardar essa abundância toda, então ele derruba os celeiros, constrói novos celeiros, e tudo isso, no final das contas, Jesus diz, Deus diz para ele, olha, isso não te adiantou de nada, porque nessa noite o teu nome foi chamado pelo Altíssimo, a tua alma foi pedida pelo Altíssimo, e esses bens todos que você amealhou de nada adiantou, não evitou absolutamente nada. Isso tudo ficou para outros disputarem. E aí Jesus, então, encadeia com um ensinamento sobre não se preocupar com as coisas materiais. Depois ele inicia também uma série de ensinos sobre a necessidade do arrependimento.
Depois ele vai falar da porta estreita e da porta larga. Depois ele vai ensinar que a humildade é um modo de vida esperado do reino, é o modo de vida esperado. Depois ele vai falar do custo do discipulado, com duas parábolas muito famosas sobre a parábola do homem que sai para construir uma torre e precisa fazer os cálculos para saber se ele vai conseguir terminar a torre. E depois ele vai falar daquele rei que vai para a batalha para enfrentar um outro rei. Essas são as duas parábolas, elas são um conjunto. O rei que vai enfrentar um outro rei, e lá ele precisa saber se ele tem exército suficiente para enfrentar o outro rei, senão a melhor coisa a fazer é negociar a paz, negociar uma trégua com esse outro rei, antes que ele seja aniquilado. E aí Jesus finaliza dizendo que se alguém quiser o seguir, deve tomar a sua cruz todos os dias e segui-lo, negar-se a si mesmo, ou seja, há um custo na vida do discipulado, há um custo que é exigido daquele que deseja viver no reino. Esse que deseja viver no reino deve transformar a sua vida, deve ter a sua vida transformada a fim de se enquadrar no padrão do reino, e isso demandará um custo. Depois, então, ele inicia a tríade de parábolas dos elementos perdidos, né? A tríade dos perdidos, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, ou o filho pródigo. Aí ele caminha para o administrador astuto e infiel, voltando a essa questão do tema do amor ao dinheiro e do apego ao dinheiro e do apego a outros elementos de segurança que não seja o Senhor, e vai finalizar com esta parábola que nós acabamos de ler, a parábola do rico e Lázaro. Inclusive, a parábola do rico e Lázaro está no mesmo contexto da parábola do administrador infiel ou do administrador astuto que nós vimos domingo passado. Você vai ver, inclusive, que eu farei referências àquela parábola para interpretar essa parábola, porque elas estão em um único conjunto, elas dependem uma da outra, elas estão ligadas uma à outra. Então, cada uma dessas parábolas, cada um desses ensinos aqui que eu encadeei, ou que eu apenas enumerei para os irmãos, estão ali desde o capítulo 12 até o capítulo 16 de Lucas, eles vão apresentar o modo de vida do reino de Deus. E, consequentemente, ele acaba atacando o modo de vida do reino dos homens, o modo de vida do reino daqueles que não são do reino de Deus. E, em especial, os que mais vão se sentir ofendidos com isso é o grupo dos fariseus. Em especial, esse aparente ataque de Jesus a ricos, àqueles que ostentam algum tipo de opulência, algum tipo de ganância, tá? Gera um desconforto nos seus ouvintes, gera um desconforto naqueles que estão próximos de Jesus, especialmente nas autoridades, nos líderes religiosos. Mas o fato é que já naquela época havia um embrião, talvez não um embrião, mas já havia exatamente o que nós temos hoje, havia uma espécie de teologia da prosperidade. Já naquele tempo, já havia um conceito, uma ideia de que se você fosse abençoado com riquezas, é porque Deus te ama. E se Deus te ama, Ele vai te abençoar com mais riquezas. Se você não for amado por Deus, você vai ser abençoado, ou melhor, você não vai ser abençoado por Deus, você não vai receber o favor divino. Portanto, já naquela época havia essa ideia de que se você é rico, é abençoado por Deus, é amado por Deus, e prova que tem o favor divino. Não é à toa que os fariseus tinham muito apego ao dinheiro e tinham o desejo de ostentar isso, a fim, inclusive, de manter o seu status religioso. Se aqueles homens aparecessem com bastante condições financeiras, a interpretação que as pessoas fariam deles, que eram homens externamente, eles eram bastante piedosos, aparentavam um amor e um zelo profundo pela lei do Senhor e pelo amor ao Senhor. Então, se eles aparentam opulência financeira, aparentam terem bastante posses, consequentemente, as pessoas iam interpretar que, de fato, aqueles homens são homens de Deus, são homens abençoados por Deus, logo, são modelos a serem seguidos. O contrário, então, ao raciocínio é lógico. Se você é pobre, você não é abençoado por Deus, não é amado por Deus, ou está sendo castigado por Deus. Se você vê lá em João, capítulo 9, verso 2, Jesus diz o seguinte: seus discípulos lhes perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ou ele ou seus pais? Aqui é um trecho extraído de um momento em que Jesus encontra um mendigo cego à beira do templo, à beira da entrada do templo, e os discípulos então olham para aquele homem e dizem assim: Senhor, que mal que esse homem fez? Qual é o pecado dele? Porque se ele é pobre, se ele é cego, se ele está aqui mendigando, ele deve ter algum tipo de desgosto da parte de Deus,
deve ter alguma coisa que Deus tenha contra ele. Esse é o raciocínio básico daquelas pessoas naquele tempo. Nesse sentido, então, a gente pode chegar à conclusão de que o autor de Eclesiastes tinha razão quando ele diz lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 9, o que foi será, o que se fez se fará novamente, não há nada de novo debaixo dos céus. Você com certeza já ouviu em algum momento, em algum tipo de pregação midiática, seja na televisão, seja na internet, seja no Instagram, nas redes sociais da vida, uma associação das bênçãos materiais com as bênçãos de Deus. Se você tem posses, se você é abençoado, logo Deus te ama e então você é alvo do amor de Deus, é alvo da preocupação de Deus, porque, afinal de contas, isso está sendo demonstrado na quantidade de bênçãos materiais que você tem. Inclusive, quanto mais você dedicar-se a Deus ou dedicar os seus bens a Deus, muito mais Deus vai trazer a você. Aí vem todo aquele papo da interpretação altamente esdrúxula da lei da semeadura, né? Quanto mais você semear, mais você vai receber, e aí vem todas essas deturpações que levam as pessoas, muitas vezes, a encararem a vida com Deus como se fosse um grande crediário, como se fosse um grande sistema de investimento e retorno, onde eu aplico e saco no momento correto, afinal de contas, se eu faço certo, Deus vai me amar, se eu tiver mais, Deus vai me amar mais ainda, e assim por diante. Então, a ideia de prosperidade associada ao amor divino não é coisa nova, é coisa antiga. Tá? E como eu disse, os fariseus eram os principais garotos propagandas disso. Afinal de contas, se eles se apresentavam como os homens que eram zelosos da lei, a facção dos fariseus ela surge em um momento em que a lei está sendo vilipendiada pelo comportamento do povo, então eles surgem como protetores da lei. Contudo, obviamente, com o tempo eles vão sendo corrompidos e essa corrupção vai ganhando espaço a ponto deles passarem, inclusive, a ter esse tipo de comportamento. Quanto mais eles têm, mais eles demonstram que são piedosos, mais eles demonstram que são amados por Deus, mais as pessoas os terão como, de fato, grandes exemplos a serem seguidos. Não é à toa que no mesmo capítulo 16, no verso 14, quando Lucas vai falar dos fariseus, ele diz o seguinte: os fariseus que eram gananciosos, ou talvez na sua versão esteja dizendo assim, os fariseus que tinham amor ao dinheiro, muito amor ao dinheiro, ouviam todas essas coisas, ou seja, ouviram toda aquela sequência de parábolas e de ensinamentos que eu relatei, e o que eles diziam era, eles zombavam de Jesus. Então, aparentemente, os fariseus ainda não haviam entendido o que de fato é considerado por Deus como algo valioso, como algo digno de ser amado. Por isso, Jesus vai propor essa nova parábola, esse novo momento, para deixar claro, de uma vez por todas, que o quanto a pessoa tem, ou o quanto ela deixa de ter, não é preponderante para sabermos se Deus a ama ou não a ama, se Deus é favorável a ela ou não é favorável a ela, ou se há, diante de Deus, algum favor para aquele indivíduo. Dito isso, feita essa introdução, vamos agora à parábola. Eu já li a parábola com os irmãos e eu vou apenas aqui pincelar algumas coisas aqui. Eu não vou voltar à leitura da parábola para a gente ganhar tempo, porque esta talvez é uma das parábolas. Quer dizer, toda vez que eu estudo uma parábola, eu sempre acho que essa é a parábola mais rica de todas, né? Porque, na verdade, o texto bíblico tem essa característica. À medida que a gente vai se debruçando sobre ele, vai descobrindo minúcias e coisas que não estão exatamente explícitas no texto, mas com o estudo apropriado a gente vai entendendo e descobrindo elas, a gente vai se encantando cada vez mais. Mas essa parábola, confesso que me encantou de uma maneira especial, porque aqui eu vejo um Jesus que de fato é um sábio no ensino, no sentido de, me perdoem o uso da palavra, mas sagazmente ele usa toda uma construção para, de maneira muito sutil e muito educada e muito polida, encher os seus ouvintes, aqueles que se opunham a ele, de alfinetadas das quais eles não podiam escapar, das quais eles não podiam evitar. Jesus escolhe elementos muito intrínsecos e muito específicos dentro do subtexto da parábola, que o leitor original, ele simplesmente, ao final dessa parábola, ele não tem outra saída a não ser concluir exatamente isso. Não são as minhas posses que definirão o quanto Deus me ama, não é a minha posse, não está intimamente ligada com o fato de Deus me amar ou não. O que está ligado com o fato de Deus me amar ou não é se eu ando como Deus andou, se eu faço aquilo que é a vontade de Deus ou não.
Então, como eu disse, essa parábola é cheia de subtexto, de uma forma muito sutil e com muita maestria, Jesus vai desconstruindo tudo o que se pensava sobre o favor divino. Para começar, essa é a primeira e única parábola onde Jesus dá nome a personagens. É a única vez em que Jesus dá nome a alguns personagens. Tá? 3 personagens vão aparecer aqui de forma mais ativa na parábola. 2 deles têm um nome e um é apenas identificado como rico. Primeiro, nós temos ali, eu vou não seguir na ordem cronológica da parábola, eu vou seguir na ordem conceitual aqui, para que a gente possa entender de forma mais abrangente. Então, primeiro, nós temos aqui 3 arquétipos. Né? O primeiro arquétipo é Abraão. Abraão é um arquétipo de Deus. Afinal de contas, o povo de Israel é o povo descendente de Abraão, o povo de Israel é o povo que é filho de Deus, é tido como filho de Deus, se enxerga como filho de Deus, somos descendentes de Abraão, temos por pai a Abraão, tanto que o autor, tanto que o personagem da parábola vai se referenciar a Abraão como pai Abraão. E aqui, obviamente, é um arquétipo para Deus, o Pai, Deus Pai. O rico é um estereótipo, é um arquétipo da ganância, da opulência, da avareza, do egoísmo, tudo aquilo que Jesus tem já combatido com outras parábolas e com os seus ensinos que estão naquela sequência que eu havia ensinado, que eu havia dito anteriormente. E o pobre aqui, obviamente, também é um arquétipo. Mas, curiosamente, esse arquétipo recebe um nome. O nome é Lázaro. E o que é interessante é que Lázaro não é um nome hebraico. Lázaro é um nome grego. A Bíblia tem disso no Novo Testamento. Alguns personagens recebem nomes gregos ou aparecem para nós com nomes gregos, não são os seus nomes originais. Por exemplo, Pedro não é Pedro. Pedro é um nome grego, Petros. Né? O seu nome, originalmente, seu nome hebraico é Cefas. Paulo é o nome grego. O nome de Paulo é Saulo ou Shaul, né? Que seria a sua pronúncia dentro do hebraico. Então, esse não é o seu nome, ele é um nome hebraico. Paulo não é o nome não é o seu nome original, é um nome grego. Isso acontecia para facilitar a comunicação e facilitar a identificação no meio daquela nação que está helenizada, tá? No meio daquele povo, daquela região toda que está helenizada. Inclusive, muita gente faz aquela confusão, acha que Paulo virou Saulo, ou melhor, que Saulo virou Paulo após a conversão, mas não é isso que acontece, é apenas a utilização do nome. Enquanto Lucas está ambientando a história de Paulo dentro dos judeus, no meio dos judeus, ele é chamado de Saulo. Depois que a história passa a ser ambientada em ambiente grego, em ambiente helenista, ele passa a ser chamado de Paulo. A mesma coisa acontece com Pedro, ora ele é chamado de Cefas, ora na maioria do tempo ele é chamado de Pedro. E esse personagem aqui, que tem por nome Lázaro, essa é uma versão grega do nome hebraico Eliezer. O nome original do personagem é Eliezer. E o que é interessante é que Eliezer significa Deus ajuda, ou algo como ajudado por Deus. Talvez uma interpretação melhor seria ajudado por Deus. E o que é interessante é que, aparentemente, nós temos uma ironia aqui. O mendigo, que é descrito na história como alguém que está numa situação deplorável, é jogado na frente da casa de outra pessoa, com o corpo coberto de feridas, a ponto dos animais virem lamber as feridas dele, e ele, de longe, olhar as migalhas caindo da mesa do rico e desejar, e o contexto ali dá a ideia que, na verdade, Lázaro aqui, ele disputa as migalhas com os cachorros, que ele disputa as migalhas com aqueles animais. Ele basicamente precisa ir ao lixão da casa daquele homem, disputar o que sobrou da mesa, do rico com aqueles animais. E aqui, como eu ouvi um pregador pregando nessa passagem mesmo, eu ouvi ele comentar e achei muito interessante e engraçado, porque ele diz o seguinte, que cachorro no mundo antigo não é pet. Cachorro no mundo antigo não é cachorrinho domesticado, não é o caramelo dos memes do Instagram. Tá? Ele não é o vira-lata bondoso da rua que passa e cheira a mão de todo mundo e é carinhoso com todas as pessoas que estão próximo dele. No mundo antigo, esses animais são basicamente animais selvagens. Eles estão ali disputando um espaço, disputando um território e o estado daquele homem é tão deplorável que os cachorros não sabem se eles disputam a comida ou se eles lambem a ferida daquele homem. Esse é o estado do homem que é chamado por Jesus de Deus ajuda, de ajudado por Deus.
Então, esse personagem ele já é apresentado como um personagem num estado deplorável, mas reconhecidamente alguém ajudado por Deus, alguém que é quisto por Deus a ponto de Deus se mover na direção daquele indivíduo e o ajudá-lo e o auxiliá-lo. Então, nesse sentido, a peculiaridade da parábola não para por aqui. Tá? Ele continua ainda com algumas questões. A história vai nos dizer que quando os dois morrem, um vai para o seio de Abraão, nas versões mais antigas, né? Na minha aqui foi para os braços de Abraão, outro vai para o Hades, ou vai para o inferno, tá? O lugar dos mortos, um lugar de tormento. Quem vai para o seio de Abraão é Lázaro, Eliezer. E aqui, mais uma vez, se você é um ouvinte original, você vai fazer algumas ligações que nós, ouvintes de muitos anos depois, não conseguiremos fazer. Quero convidar você a ouvir a minha leitura aqui, você não precisa abrir a Bíblia, mas em Gênesis capítulo 15, verso 2, nós temos uma outra relação entre um Abraão e um Lázaro, entre Abraão e um Eliezer. Gênesis capítulo 15, verso 2. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, quem me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco. Eliezer era servo de Abraão. Antes de Abraão ter tido seu primeiro filho, seu único filho, Isaque, ele cogitava a possibilidade de que o seu herdeiro, de que o seu único filho, daquele que estava com ele, que estava próximo dele e que herdaria todas as suas bênçãos, fosse um homem chamado Eliezer. Eliezer era amigo de Abraão, Eliezer andava com Abraão, Eliezer foi tratado por Abraão como se filho fosse. Mais uma vez, aqui o ouvinte original vai fazer as ligações, ele vai ouvir, Eliezer foi para os braços de Abraão, Eliezer é que de fato é filho de Abraão, Eliezer chegou aos braços de Abraão e foi recebido por ele como se fosse um filho, abraçado, da mesma forma que o filho pródigo volta para casa e é abraçado pelo pai, como um símbolo de recepção, o pai recebendo o filho, o Abraão nos céus, na eternidade, recebe Eliezer, recebe Lázaro de braços abertos, enquanto o rico, que tecnicamente era aquele que demonstrava que era amado por Deus, afinal de contas ele tinha posses, ele tinha riquezas, ele tinha bênçãos materiais de Deus, esse vai para o inferno, esse vai para o Hades, esse vai para o lugar de tormento. Então, Eliezer, que era o servo de Abraão, o qual cogitou se tornar o filho ou o herdeiro de Abraão, recebe o abraço, recebe a bênção, recebe o amor e o cuidado daquele que é o arquétipo de Deus, Abraão, o pai aqui na história. Ao mesmo tempo, aquele que aparentemente, aos olhos humanos, é o que recebe o amor de Deus em terra, porque tem muitos bens, tem muita opulência, tem muito dinheiro, anda com a roupa da moda, come banquetes todos os dias, vive uma vida abastada, esse, ao morrer, vai direto para o inferno. Então, nesse sentido, os fariseus que estão ouvindo aquilo e que se entendiam como filhos de Abraão e se apresentavam como filhos de Abraão, logo se sentirão ofendidos e se sentirão ameaçados. Afinal de contas, se este homem que é rico e aparentemente é o amado por Deus não vai para o céu, mas o mendigo que vai para o céu, como é que nós, de fato, podemos afirmar que somos filhos de Abraão? E na parábola, o ajudado por Deus é o mendigo. O que é considerado como servo, como amigo e como filho de Abraão é Eliezer, é Lázaro. Porque, no fim das contas, Deus ajuda o improvável. Só nesse subtexto nós já podemos tirar diversas lições. Então, eu quero começar com uma primeira lição desse texto, e eu não vou fazer uma aplicação final, como eu costumo fazer, eu vou fazer as aplicações à medida que eu for passando as lições tiradas do texto para a sua vida. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto, que você deve guardar para a sua vida, é que a prosperidade terrena não é sinal do favor divino, nem a pobreza é prova do castigo divino. A prosperidade terrena não é sinal do favor divino, nem a pobreza é prova do castigo divino. Aquele que acha que a riqueza é uma prova do amor divino, demonstra que a sua fé está na riqueza, e não no amor e no cuidado divino. Ainda que ele não perceba, ele está cavando um abismo entre ele e Deus.
Toda vez que nós colocamos a nossa esperança única e exclusivamente nos bens materiais que nós temos, naquilo que nós temos em vida, que é passageiro, como já vimos em outras parábolas, como já vimos em outras mensagens, coisas que são efêmeras, que são terrenas e que ficarão e que passarão, nós estamos, na verdade, cavando um abismo entre nós e Deus. Não é à toa que na história, na parábola, quando o rico chama por Deus, clama pelo auxílio divino lá do inferno onde ele está, do local de tormento onde ele está, ele pede para que Lázaro venha e molhe a boca, lhe dê ali, molhe a língua, a fim de que ele possa ter um pouco da sua agonia diminuída. A resposta é, olha, entre nós e vocês tem um abismo. E quem está aqui não consegue ir para aí, e quem está aí não consegue vir para cá, porque há um abismo intransponível, há um abismo que não há forma nenhuma de ser transposto. Logo, nesse sentido, quem coloca a sua fé nas riquezas que tem, a sua esperança nas riquezas que tem, está construindo um abismo entre ele e Deus, e esse abismo, cada vez que passa, se torna mais e mais intransponível. Lázaro sofreu a vida inteira, como a parábola diz, mas a vida inteira ele confiou no Senhor. Afinal de contas, o seu nome é ajudado por Deus. O seu nome, todos os dias, aquele homem, ao lembrar do seu próprio nome, o que ele está dizendo é: Deus é o meu auxílio, Deus é o meu socorro, Deus é aquele que pode fazer algo por mim, Deus é aquele que há de me auxiliar. E no fim das contas, Deus auxiliou Lázaro. No fim das contas, quando realmente importa, quando realmente nós temos algo que é definitivo para toda a eternidade, Lázaro foi recebido nos braços do Pai, foi recebido nos braços de Abraão, e lá permaneceu por toda a eternidade sendo cuidado, sendo atendido, sendo agraciado pelo próprio Deus em pessoa, como a parábola mesmo diz. Então, de nada nos adianta ter riquezas nessa vida, se na eternidade nós não formos recebidos nos braços do Pai. Não adianta nada nessa vida termos toda a riqueza, termos tudo aquilo que pudermos imaginar, todo tipo de riqueza, e mais para frente eu vou chamar a atenção dos irmãos que nós vivemos em uma sociedade muito mais complexa do que essa sociedade original, a sociedade onde essa história está sendo contada. Logo, nós não podemos nos limitar a pensar que riqueza para nós é única e exclusivamente bens e posses materiais, embora a gente parta daí, a gente parta desse conceito, mas o sentido aqui é que, ainda que nós tenhamos toda a riqueza do mundo ou todo tipo de riqueza, de nada vai nos adiantar se quando chegarmos na eternidade nós não formos recebidos nos braços do Pai, nós não formos recebidos pelo próprio Deus e formos acolhidos em seus braços. Se nessa jornada nós tivermos que passar por dificuldades, passaremos sabendo que Deus nos ajudará, e isso nos credenciará a ser recebidos nos braços do Pai. Aquele que passa pela jornada nessa vida, crendo que Deus o auxiliará, se comportando como Lázaro, confiando que Deus é o seu auxílio, esse está se credenciando para ser recebido nos braços do Pai quando chegar o momento final. Seus bens não lhe acompanharão, nada mudará a sua sorte, nada vai impedir, o seu patrimônio todo não vai mudar o fato de que um dia você vai ter que se encontrar diante de Deus, e você só vai ser recebido por Deus se você, de fato, tiver vivido a vida que Deus espera que você viva. O texto vai dizer que Lázaro morreu, e a parábola diz que ele foi levado pelos anjos para Deus. Perceba que o texto nem sequer nos diz se ele foi sepultado ou não. Nem sequer nos diz se houve algum tipo de preocupação com ele, se alguém sentiu a sua falta, mas o texto deixa bem claro que, no plano espiritual, naquilo que de fato importa, no plano eterno, os anjos em pessoa vieram pegar Lázaro e levaram até os braços do Pai. A história tenta nos dizer aqui que Deus tem um cuidado especial com esse homem. Que Deus tem um cuidado especial com esse homem, por quê? Porque esse homem passou a vida inteira depositando a sua esperança única e exclusivamente no Senhor. Deus me ajuda. Todos os dias, quando ele lembrava do seu nome, a única coisa que ele tinha em suas mãos, a única coisa que ele podia fazer era esperar que Deus o ajudasse, que Deus o auxiliasse. Já o rico, quando a parábola fala da sua morte, diz que ele apenas foi sepultado. O rico morreu e foi sepultado. E aí o que é interessante é que
todos os bens dele, toda a opulência, todo o seu guarda-roupa chique, que é mencionado na parábola. Ele se vestia de púrpura, né? Púrpura é uma cor que era basicamente a cor do tecido, que é a cor que os reis usavam, que as cortes usavam, porque era um pigmento muito caro, muito difícil de você conseguir adquirir. E o linho fino, que é dito que ele se vestia, também era a roupa típica de quem vivia na alta corte, vivia entre os reis, vivia entre as pessoas de alto poder aquisitivo daquela época. Nada disso alterou o fato de que, no fim das contas, aquele homem foi apenas sepultado. Tudo que lhe sobrou de bens materiais foi uma cova, foi um buraco na parede, numa rocha, no chão, onde quer que seja. O que sobrou para aquele homem foi apenas uma sepultura. A púrpura não adiantou de nada, o linho não adiantou de nada, nada mudou o estado, nada mudou a sua vida, nada mudou o seu destino. Então é necessário ressaltar aqui, para finalizarmos esse primeiro ponto, que não é a riqueza daquele homem que faz com que ele seja alguém que não recebeu a graça divina. O problema aqui é o que ele faz com a riqueza. Até para que nós não entremos aqui, uma percepção desse texto que muitas pessoas usam para fazer algum tipo de defesa de teologia dos pobres. Então, todo pobre é, por natureza, amado por Deus, todo pobre é, por natureza, salvo já. Então, todo aquele que passa por dificuldade já está garantido nos céus. Não é isso que a parábola está nos ensinando. O que a parábola está nos ensinando é que tem gente que vive confiado em posses e tem gente que vive confiado em Deus. Aquele que é confiado em Deus é recebido por Deus no céu. Aquele que confia em posses, aquele não é recebido por Deus. Nessa mesma parábola, o personagem que é o arquétipo de Deus é Abraão. E o texto bíblico, lá em Gênesis capítulo 13, verso 2, vai dizer que Abraão havia ficado muito rico. Abraão era um homem rico. Mas ainda assim, Abraão é dito pelo texto bíblico e é entendido pelo texto bíblico que Abraão, ao fim da sua vida, foi recebido nos braços do Pai, a ponto de ser usado pelo próprio Jesus como o arquétipo de Deus. Então, Abraão, mesmo sendo rico, é alguém que viveu de acordo com a vontade de Deus. E uma vez que vivendo de acordo com a vontade de Deus, ele não depositou a sua fé nos bens materiais. Muito pelo contrário, ele é o pai da fé. E é o pai da fé por quê? Porque deposita a sua fé na promessa que lhe foi feita, na promessa que Deus lhe deu, na vontade de Deus para a sua vida. Então, nesse sentido, meus queridos, para finalizarmos esse primeiro ponto, o que importa aqui não é exatamente a quantidade de dinheiro, mas como o indivíduo se relaciona com isso. Lázaro poderia ser pobre, miserável e ainda assim não depositar a sua confiança em Deus. Mas o nome escolhido por Jesus para identificar aquele personagem quer dizer exatamente isso, que aquele homem depositou a sua esperança em Deus e por isso ele foi recebido nos braços do Pai. Isso nos leva então à nossa segunda lição. A segunda lição que temos para tirar desse texto é que para andar com Deus na eternidade, temos que andar como Ele agora. Para andar com Deus na eternidade, temos que andar como Ele agora. Como eu já disse anteriormente, essa parábola faz parte de uma sequência que Lucas está encadeando, uma sequência de ensinos. E há, como eu disse, um intuito narrativo de deixar bem claro uma mensagem. A confiança nos bens não nos levará à salvação. Apenas a confiança no Senhor pode fazer isso. E o que significa confiar no Senhor? O que significa confiar no Senhor de verdade? Significa fazer o que Deus nos manda. Significa fazer a vontade de Deus e viver como Ele quer que nós vivamos. Lembre-se que na parábola anterior, Jesus havia dito o seguinte para os seus discípulos. Aí eu quero chamar a sua atenção para a semana passada. Lembrar da parábola da semana passada. Lucas capítulo 16, verso 9, Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre a questão das riquezas da injustiça, e ele vai dizer o seguinte: fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. A parábola vai dizer que todos os dias, aquele homem, Lázaro, o mendigo, estava sentado à porta da casa daquele homem rico, e todos os dias ele ansiava por comer das migalhas da mesa daquele homem. Não é impossível imaginarmos que aquele homem rico não tivesse consciência de que tem um mendigo na porta da sua casa, que tinha um pedinte, um homem num estado deplorável, num estado lastimável na sua porta. Contudo, aquele homem não utilizou as suas riquezas da injustiça para fazer amigos na eternidade.
Aquele homem estava na porta da sua casa todos os dias. Aquele rico poderia ter servido aquele homem de alguma forma, poderia ter minimizado a agonia daquele homem, poderia ter feito algo com as posses e com as bênçãos que Deus havia dado a ele. Contudo, o que ele preferiu fazer? Comer, beber, encher-se, vestir-se, opulência, mostrar aos outros cada vez mais que tem mais e mais dinheiro e usufruir de tudo. Então, o problema não está no banquete, não está no adorno, que eu não estou dizendo que você não possa ter comida farta na sua casa, não possa se vestir bem, não possa comprar uma roupa cara, uma roupa de marca. O problema está no fato de que aquele homem teve a oportunidade de fazer o que Deus gostaria que ele fizesse e não fez. O texto vai nos dizer que aquele homem, lá na minha versão, talvez na sua esteja um pouquinho diferente, mas na minha versão diz que o mendigo foi deixado na porta daquele homem. O mendigo foi deixado na porta daquele homem. O mendigo não procurou aquela casa. O mendigo não foi sozinho para lá. O texto diz que ele foi largado lá na porta. Então, todos os dias, aquele homem teve a oportunidade de fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que de fato Deus gostaria que ele fizesse, fazer o bem com os recursos que ele havia amealhado. E ainda não fez e não escolheu fazer isso. Então, as riquezas daquele homem poderiam ter sido instrumentos de alívio terreno de Lázaro. Ele teve a oportunidade de fazer amigos em vida, para quando a riqueza lhe faltasse, como lhe faltou, esses amigos que ele teria feito em vida por meio da riqueza, lhe auxiliasse nas moradas celestiais. Está vendo como as duas parábolas estão ligadas? Jesus diz aos seus discípulos: usem as riquezas desse mundo para fazer amigos, a fim de que quando as riquezas lhe faltarem, esses amigos lhe recebam nas moradas celestiais. Este homem tinha riquezas, não fez uso delas em vida, não fez amigos, e o amigo que ele deixou de fazer estava nas moradas celestiais. O pedido daquele homem, no final das contas, é que este Lázaro, que estava nas moradas celestiais, o recebesse de alguma forma. Contudo, Deus disse: é impossível para você. Mas se aquele homem em vida tivesse feito algo em favor daquele homem, tivesse usado aquela riqueza para a glória de Deus, fazendo o bem, trazendo a justiça, trazendo algo de útil para aquela riqueza, e não apenas autopromoção ou autossatisfação, o fim daquele homem certamente seria diferente. Ele seria recebido nas moradas celestiais pelo amigo que ele havia feito. Lázaro estava nas moradas eternas, e o rico desejou ser recebido lá depois da morte, e não pôde. A parábola vai nos dizer no verso 25, Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te que em vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. O que escolhemos fazer em vida com as riquezas que o Senhor nos deu, define nossa eternidade. O que escolhemos fazer em vida com as riquezas que o Senhor nos deu, define a nossa eternidade. E por riquezas, como eu havia dito, eu não quero ficar aqui limitado apenas a dinheiro, apenas a acúmulo financeiro, porque essa é uma sociedade simples, essa é uma sociedade muito definida por ter ou não ter. Contudo, hoje em dia nós vivemos em uma sociedade mais complexa. De repente você não tem a conta cheia de dinheiro, mas você tem uma boa rede de contatos, você tem uma boa rede de amigos, você tem influência, você tem participação, você tem acesso a informações, a condições, a meios, a formas de auxiliar outras pessoas. Isso é riqueza. Isso também é riqueza. Você, muitas vezes, por meio da sua rede de contatos, da sua rede de amigos, ou da sua rede de influência, ou do meio onde você está propriamente dito, envolvido, trabalhando diretamente, você pode, por ali, auxiliar a vida de tantas outras pessoas, de tantos outros Lázaros que estão ao nosso redor. Então, quantos de nós não temos, talvez não tenhamos grana sobrando no banco, mas temos a capacidade, por meio dos nossos contatos, a ajudar aos Lázaros ao nosso redor? Quantos de nós não temos tempo, talvez, sobrando, para investir em fazer novos amigos para o reino? Você talvez não tenha dinheiro, mas você talvez tenha tempo suficiente para auxiliar outras pessoas a se tornarem amigas do reino. E você tem uma riqueza em mãos, tem tempo, tem capacidade, tem inteligência, tem condições, tem meios, tem desenvoltura para fazer isso. Por óbvio, obviamente, quantos de nós tem recursos sobrando, dinheiro sobrando, porque de alguma forma foi abençoado por Deus, e com ele, sim, nós também podemos abençoar os que necessitam. No fim, o rico queria estar perto de Deus na eternidade,
mas em vida preferiu andar distante de Deus. Portanto, na eternidade, ele passará da mesma forma. O que nos leva à nossa penúltima lição. A penúltima lição é que a viagem final é sem escalas e sem conexão. E aqui nós entramos já num subtexto da parábola, em outro subtexto da parábola. Não é o foco de Jesus nos explicar um pouco sobre o porvir na parábola. A sua preocupação é falar do uso e do mau uso de bens, de materiais, mas por meio do seu ensino, ele também nos dá ensinamentos sobre o pós-vida, sobre como será a realidade da pós-vida. E uma realidade que nós aprendemos a partir dessa parábola é que a viagem para o pós-vida é uma viagem só de ida. Não tem escala, não tem conexão, não tem troca de avião, não tem possibilidade de trocar o destino. Depois da vida, depois que definimos em vida para onde vamos para a eternidade, não há possibilidade de mudança de destino. Não adianta bater no balcão da companhia aérea dos céus e pedir para mudar o destino da passagem, porque uma vez que ele foi definido, ele está definido por toda a eternidade. Não há escalas, não há parada, não há espera, não há troca de aeronave, é um voo direto, daqui para lá ou daqui para baixo. Não há outro tipo de escala, não há troca de avião. Lucas, capítulo 16, verso 26, o texto vai nos dizer o seguinte: além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem os que daí para cá, nem os daí passar para nós. Então, portanto, meu querido, deixe-me dizer uma coisa para você. Não conte com purgatório. Não conte com estado intermediário, não conte com segunda chance, não conte com reencarnação. Isso não existe. Isso não existe. O seu destino eterno é definido aqui, agora, nesta vida. Você tem essa vida para definir o seu destino eterno. Você tem essa vida para definir onde você vai passar a eternidade. Nos braços de Abraão ou no tormento eterno do Hades, no tormento eterno do inferno. É nesta vida que você define. Não tem purgatório, não tem um estado intermediário, onde você vai ficar parado esperando uma espécie de troca de aeronave, uma troca de conexão, onde você, de repente, pela intercessão dos vivos ou pela intercessão dos mortos, e aqui é inclusive interessante, porque a intercessão dos mortos, nós vamos ver, também não tem valor nenhum. Seja a intercessão dos vivos pelos mortos, ou seja a intercessão dos mortos pelos vivos, não faz diferença, porque não há mais conexão entre um estado e outro. E no estado por vir, aquele que está no braço de Abraão, nos braços do Pai, na eternidade com Deus, ele não tem como mudar de estado, assim como aquele que está no estado de tormento eterno, não tem mais como mudar o seu estado. Portanto, meu querido, se andou em vida com Deus, no pós-vida, você será recebido nos braços do Pai. Se andou em vida em afronta a Deus, distante de Deus, você irá passar o restante da vida no tormento, longe de Deus. E por fim, a nossa última lição, agora sim a última lição, não há DDA, não há descagem direta do além. Não tem. Não há contato com o além. O além não fala conosco e nós não falamos com o além. É isso que a parábola nos ensina também. Em um determinado momento da parábola, depois que os personagens já estavam com seus destinos definidos, Lázaro nos braços do Pai e o rico no tormento eterno, percebendo o rico que havia feito tudo de errado, ele clama a Deus e diz assim: eu te imploro, ó Pai, que o mandes, ou seja, mande Lázaro até os pais dele, até os filhos dele, a fim de que eles possam ouvir da própria boca de Lázaro, ou melhor, que mande aos irmãos dele, a fim de que eles possam ouvir da própria boca de Lázaro que ele havia vivido errado, que ele havia vivido uma vida distante de Deus e por causa disso ele estava num tormento eterno e que eles então mudassem o seu comportamento e aí então pudessem ir para os braços do Pai e não ir para o mesmo lugar. Deus responde a ele de maneira muito dura e direta, reta e objetiva. Olha, meus queridos, olha, meu querido, eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. E aí o rico ainda insiste: não, Deus, se um defunto sair da cova, se levantar, andar no meio das pessoas, as pessoas vão ficar boquiabertas, vão ficar estupefatas e vão dizer: olha, ele ressuscitou, e ele vai nos contar o que aconteceu. E então eles vão acreditar. E Deus disse: nem que um defunto levante,
Se eles não ouvirem os profetas, não ouviram a lei, eles não vão ouvir um defunto. Esse é o estado duro da alma humana. Esse é o estado duro do coração petrificado pelo pecado. Mesmo que um defunto apareça entre nós, pregando o Evangelho, ainda assim, corações endurecidos não darão ouvidos ao Evangelho. E aqui é o ponto em que essa parábola aparentemente se toca lá com a história de Lázaro, a história do Lázaro, o amigo de Jesus, que foi ressuscitado por Jesus. Porque quando nós lemos essa história lá em João, no Evangelho de João, a história da ressurreição de Lázaro, é contado ali por João, pelo autor, que mesmo depois da ressurreição de Lázaro, mesmo depois que as pessoas tinham visto que aquele homem tinha morrido e tinha passado 3 dias, em todo o processo de embalsamento, estava certo, todo mundo tinha plena convicção de que aquele homem estava morto. Aquele homem estava sepultado, estava dentro da sepultura. Jesus passou 3, 4 dias para chegar lá. E aí Jesus chega, dá uma ordem, aquele homem sai de dentro da cova, andando. Todas as pessoas viram aquilo. Esse mesmo grupo que está em antagonismo com Jesus o tempo todo, esse mesmo grupo, sabe o que eles começam a fazer logo em seguida? Eles começam a arquitetar planos para matar Jesus. O que o texto de João nos diz é exatamente isso. Os fariseus, vendo aquilo, ao invés de reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus, eles começam a arquitetar planos para matar Jesus. Aí é por isso que alguns teólogos entendem, alguns estudiosos entendem que aqui Jesus talvez esteja fazendo ali uma ponte com aquele fato histórico. Ele está dizendo, olha, nem que Lázaro esteja andando entre vocês vão se recuperar ou vocês vão se converter. Vocês vão mudar a dureza do coração de vocês. A única coisa que pode mudar a dureza do coração de vocês é se vocês derem ouvidos à lei e os profetas. Então, nesse sentido, meu querido, primeiro, a intercessão dos mortos não vale de nada. Lázaro está lá intercedendo pelos seus parentes, dizendo, Senhor, faz alguma coisa pelos meus parentes. Deus diz, olha, não adianta, eles têm que ouvir os profetas, têm que ouvir a lei, têm que ouvir aquilo que eu já entreguei a eles. Ou seja, os mortos não têm poder para mudar as regras que Deus já estabeleceu. Os mortos não têm como nos avisar do pós-vida, mas Deus já nos deu formas de saber o que Ele quer para nós e como definir a nossa pós-vida. Isaías capítulo 58, versos 6 e 7. Deus falando ao povo, por acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolha em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu, cubras e não deixes de socorrer o próximo? Este profeta viveu séculos antes deste personagem. Obviamente, o personagem rico aqui é um personagem fictício. Ele apenas simboliza aquele comportamento naquele momento. Mas aquelas pessoas já ouviram esse profeta. Contudo, aqueles homens que estavam ouvindo Jesus, dentre eles, vários deles, todos os dias, tropeçavam em Lázaro às portas de suas casas. E não faziam absolutamente nada por aqueles homens, não faziam absolutamente nada por aquelas pessoas que estavam naquela situação de destruição, de mendicância, de desespero total. E Deus já havia dito ao seu povo, por meio do seu profeta, não é também que vocês repartam o pão, não é isso que eu quero de vocês? O desejo que eu quero de vocês, a vontade minha para a vida de vocês, não é que vocês repartam o pão com o faminto, que vocês recolham nas casas de vocês aqueles que estão desamparados. Não é que vocês vistam o nu e que cubram eles e não deixem de socorrer o próximo. Os profetas já falavam com aquele povo, a lei já falava com aquele povo. Ou ainda, Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, texto bastante conhecido. Deus falando ao seu povo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, que é conjuntamente ligado em toda a tradição, como nós já explicamos em outra parábola, com Levíticos, capítulo 19, verso 18, não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo, pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. A lei e os profetas já haviam falado com o povo. A lei e os profetas já estavam falando com o povo. E ainda assim o povo, os familiares do rico, já tinham acesso a essas vontades de Deus e ainda assim estavam caminhando distante de Deus.
Esses são os meios que nós temos também hoje à nossa disposição. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos, capítulo 10, verso 8 a 12, mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo que nele crê nunca será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. O rico ainda insistiu, dizendo, não, pai Abraão, ainda que eles tenham todas essas palavras diante deles, eles ainda precisam ver algo pirotécnico, eles precisam ver um morto andando na rua. E Deus então responde a eles, se não ouvem a Moisés, nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Da mesma forma, se nosso coração não for tocado pela graça do Espírito Santo, ainda que um defunto levante entre nós e nos alerte sobre os horrores do pós-vida, nós não creremos. Se não crermos na palavra que nos é anunciada, não temos a menor chance de mudar o nosso destino eterno. E Deus fala conosco por todas as formas e por diversas formas. Ele está falando conosco agora pela explanação deste texto que eu estou explanando aos irmãos, que eu estou anunciando aos irmãos, mas note um ponto que eu já chamei a atenção dos irmãos. É dito na parábola, que no início dela, que um mendigo chamado Lázaro, verso 20, todo coberto de feridas, foi deixado no portão daquele homem. Na minha versão vai dizer que ele foi deixado, na sua versão, algumas dizem que ele foi jogado até. Algumas versões que eu li diz que ele foi jogado na frente da casa daquele homem. Eu só posso entender uma coisa, Deus está tentando ajudar aquele rico. Deus está olhando para aquele homem e está tentando ajudá-lo. Vou colocar Lázaro na porta daquele homem, para ver se ele olha o estado daquele homem, se lembra do que a lei já havia dito a ele, se lembra do que eu já havia explicado a ele, e mude o seu destino eterno, fazendo amigos nas moradas celestiais, por meio da riqueza que ele tem. Então Deus está colocando Lázaro nas nossas portas todos os dias, para que nós façamos amigos nas moradas celestiais. Deus estava dando oportunidade daquele homem a usar as riquezas da injustiça para fazer amigo nas moradas celestiais. E até quando que nós vamos ignorar e esperar que um morto volte à vida, a fim de que tenhamos uma mudança de comportamento? Deus fala conosco o tempo todo. Deus fala conosco pela palavra anunciada, Deus fala conosco pelas mensagens que nos são levadas, e Deus fala conosco colocando Lázaros em nossas vidas todos os dias, a fim de que nós utilizemos aquilo que Ele já nos deu, sejam as riquezas materiais, sejam as nossas capacidades, sejam as nossas riquezas intelectuais, a nossa rede de contato, a nossa rede de influência, o que quer que nós tenhamos à nossa mão, que nos destaque, que nos dê algum tipo de vantagem em relação aos outros. Tudo isso é riqueza que Deus nos deu e nos permite auxiliar os Lázaros que estão às nossas portas todos os dias. O que precisamos é ouvir e responder. O que precisamos é ouvir, mudar de comportamento e responder. Deixe-me finalizar com uma conclusão breve e rápida. O texto já foi muito claro, o ensino já nos foi dado, já nos foi apresentado. O tempo de decidir andar com Deus é em vida e é agora. Não dá tempo depois. Não tem oração pelos mortos. Não tem segunda chance no além. Não tem purgatório, não tem vida não tem um estado pós-vida onde a gente vai poder daqui acender vela para iluminar o caminho da alma, para que ela encontre a saída do breu espiritual. Isso não existe. O momento de definir o pós-vida é agora. Você precisa decidir andar com Deus agora, em vida. O tempo de fazer amigo com as riquezas da injustiça é agora. O tempo de usar aquilo que Deus te deu em favor do próximo, em favor daquele que está ao seu redor, em favor daquele que necessita de socorro, é agora. Porque depois, no pós-vida, não tem riqueza. Não adianta você achar que no pós-vida você vai usar a riqueza para auxiliar outras pessoas. O momento é agora. A oração do meu coração por esta igreja e por aqueles que
ouviram esta palavra, é que o Senhor nos dê graça para nós respondermos de maneira correta. A respondermos da maneira correta, confessando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, endireitando as nossas veredas, nos alinhando com o caminho de Deus, vivendo, caminhando como Ele nessa vida, a fim de que encontremos na pós-vida os seus braços para nos receber. Que Deus nos abençoe nesse momento e que Ele toque profundamente em nossos corações. Quero convidar você a baixar a sua cabeça e fazer uma oração comigo. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e auxilia-nos nas nossas limitações quanto ao enfrentamento de uma verdade tão simples e tão cristalina no texto. Tua palavra nos fala francamente sobre a realidade da pós-vida e de como nós definimos essa pós-vida agora, em vida. Então, Pai, tem misericórdia de nós. Toca nos corações que precisam ser tocados. Que haja restauração, que haja conversão. Que aqueles que estejam ouvindo nessa noite e, porventura, não tenham tido um encontro genuíno com Jesus ainda, que não tenham entendido a verdade eterna sobre suas vidas, que esta noite o Teu Santo Espírito os convença da necessidade de darem ouvidos à lei e aos profetas, porque é tudo o que nos resta. Milagres não nos converterão. Defuntos levantando das covas não nos converterão. Situações extraordinárias não nos converterão, mas a Tua palavra, como diz o apóstolo Paulo, é o poder para a transformação de todo aquele que crê. Então, o que te pedimos nessa noite é que o Teu Santo Espírito nos convença a crer na Tua palavra. Transforme o nosso entendimento. Molde-nos à imagem e semelhança de Jesus, a fim de que, quando formos chamados para a Tua presença, sejamos recebidos nos Teus braços e passemos um abismo de distância do lugar de tormento e do lugar de sofrimento. Tem misericórdia de nós, fala conosco, toca em nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.